Começou então? Começou. Então, solta a batida. Hoje já começamos um pouco diferente, né? Bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite. É nóis. Estamos aqui direto do estúdio A2. Nos altos do Kaiser. Daqui eu, Demo Demore, de lá. Daqui, underline Nego Jorge. Com a voz Nego underline Jorge. Nego, é isso aí, Nego underline Jorge com a voz Você tá comprometida. divulgando teu fake. Ai. Altos do Kaiser, pode ser que a sonoplastia seja alterada aí, vocês têm vários efeitos. Mas também não dá nada. Tá tudo, Até tá agora tudo foi ótimo. tudo ótimo, é. E o e-mail de sempre também, poduniversoinverso@gmail.com. Agora a gente tem a página no Instagram. Que é poduniverso, arroba É. poduniverso. Falando nisso, vamos lá, né, pessoal? Porque a gente não tem nem 100 seguidores ainda, cara. Eu achei que ia dar uma... Mas eu fiquei surpreso com, tipo, sei lá, hoje tinha 67. Porque tipo, o pessoal tá indo lá. É que a gente ficou com as gurias na cabeça, né? É. E a gente não divulga. É, isso aí. Obrigado, você que faz parte de 60 e pouco. Em vez de ficar tentando trazer mais gente pra nossa igreja, vamos cuidar dos nossos fiéis, né? Não, mas o nosso programa é sobre isso. É sobre Cuidar dos fiéis. cuidar de quem cuida da gente. Porque a gente meio que... E é sobre isso. Ah, não é sobre isso. Mas, pontuando rápido, assim, hoje o Jorge tá um tanto quanto debilitado. É, garganta, né? Por A causa maneira é o seguinte, começou a porcaria do inverno. caxiense. Caxiense. É uma droga. O Jorge tá com dor de garganta. Eu cheguei com mega frio. Aqui em casa tá tipo 200 graus. Eu já tô sentindo a minha garganta também. Nossa. A gente já tomou um chá antes de começar o programa. É. E vamos tentar tocar, né, cara? Vamos lá. Hoje o tema é um tema que, tipo, eu esperei bastante tempo pra gente gravar. Eu já tinha ideia de gravar sobre isso. O Gabi mandou um e-mail refinando o tema, assim, porque o Gabi é o terceiro integrante desse... É, o Gabi é o nosso... Informante. É o nosso informante, é o nosso suplente, primeiro suplente. Exatamente. E a gente pensou, o Gabi foi lá, mandou um e-mail, tipo, reforçando que é um tema que seria legal a gente falar Seria legal sobre. abordar, tem bastante coisa pra falar. E eu vou soltar a pergunta antes de abordar o tema. Sim. Acho que a pergunta já aborda muito Já bem o aborda tema. bem o tema. A pergunta é do e-mail do Gabi. Então, obrigado, Gabi. A pergunta é... 2 pontos. O modo de se viver no Brasil é, de fato, configurado em grande parte por conta do futebol? E daí, a partir daí, a gente vai entrar no esporte, como que a gente convive com o esporte aqui no nosso país, né? Só que talvez essa pergunta de que o futebol configure é porque no nosso país esporte é antônimo não, é sinônimo de futebol. É. Tocou Neymar, é gol. Então, o que tu acha, Jorge? O modo de se viver no Brasil é configurado pelo futebol? Sim. Total, isso, né? Total. Pode, assim, quem é... Você O que veio antes, o ovo ou a galinha? Aquela coisa, né? É, exatamente, entendeu? A nossa história recente, ela é muito ligada com o futebol, tanto que quando a gente conversa sobre alguns fatos da nossa vida, a gente apontou por Copas do Mundo. Total. Já faz 3 Copas do Mundo que a gente fez tal coisa, já Eu conto minha vida muito, assim. por Copas do Mundo. E, então, com certeza, é o que nós somos o país do futebol, não é à toa. E a nossa cultura... Ainda, né? Não sabe até quando. A gente vai entrar nessa discussão. A gente foi por muito tempo o país do futebol. Isso aí. Mas tá totalmente ligado à nossa cultura. Eu também concordo super com a pergunta, eu acho que sim. Só que esse é um tema legal. Eu acho que eu me interesso tanto por jornalismo esportivo. Eu já conversei isso contigo e tudo mais. Porque o país do futebol era o Brasil até então. É pouco tempo. Certo. Isso dá o quê? 2 décadas por aí? Uma década? 2 décadas, vamos botar assim forte. Tá assim até... Nós estamos em 2020, Nossa, né, cara? Até 2000 o Brasil era o país do futebol. Tá. E o que tá acontecendo é que os brasileiros estão tendo que aceitar que a gente não é mais o país do futebol e tudo tá meio que mudando. É, que a gente não é mais hegemonia nesse esporte. Exatamente. Eu acho que assim, a gente foi muito bem... Não é representado, nós sempre temos bons representantes, mas
em questão de coletivo e seleção, porque até os nossos campeonatos regionais e nacionais, eles não são tão bons, comparado aos lá de fora. Mas até 2006, assim, a gente foi muito respeitado, eu entendo. Claro que o Brasil, a camisa pesa, todas as Copas do Mundo, pelo menos o discurso dos outros times é que o Brasil pesa, mas hoje em dia ninguém mais respeita a seleção, assim, olha. Mas eu acho que o que contribuiu para essa queda também é a política de futebol. Com essa transição dos jogadores mais novos e tudo mais, o Brasil foi perdendo a identidade. Assim, depois eu vou pontuar melhor isso, porque agora a próxima pergunta pra gente desenvolver melhor o assunto. Por que o futebol, então? Cara, fazendo uma reflexão... Por que não o tênis de mesa? Por que não o tênis de mesa, exatamente. Mas é aquilo que a gente... foi comentado no post do Universo Inverso. Nós temos uma cultura onde o Brasil, no começo da nossa era moderna, e televisão, e mídias, rádio e tudo mais, nós éramos um país gigante no futebol. Pega ali Copas da de 50, 58, depois a gente ganhou 54, 58 e 70, é isso? As três primeiras. Vai pesquisar, né? E a Copa no Brasil, que foi que a gente perdeu a final pro Uruguai, também a gente foi muito bem. Que foi antes. Maracanaço. Fomos muito bem, só perdemos a final. E o nosso campeonato nacional era muito forte, os nossos times, tipo, a gente tinha o Santos, que representava muito lá fora. Santos, Botafogo. Exato. E o Brasil ele sempre foi um país fudido, né? Que ou dependia de outros países ou não conseguia se desenvolver em várias áreas. E o futebol foi tipo a primeira emancipação brasileira, se é que a gente pode usar esse termo, porque foi um dos primeiros esportes, como um esporte coletivo que abrange muita paixão, porque a gente teve casos também nessa mesma época do boxe e tudo mais, com representantes foda do tênis feminino principalmente. Mas o futebol, como ele é coletivo e como ele é muito mais um esporte de massa, eu acho que isso é. E o Brasil é muito massa. Nós somos um país que gosta desse calor, gosta de grandes esportes que movem massa. E também o futebol, ele é um dos esportes que tipo, não tem classe, não tem cor, lá todo mundo é igual. Mas o principal é porque no começo de tudo, nós éramos muito fortes. Só que sempre que vai dando uma caída, tipo, do bicampeonato mundial do Brasil até 70, tem um puto intervalo. Daí 70 a gente fez uma Copa maravilhosa. Depois de 70 até 94 teve 24 anos. Então, tipo, teve um tempo que, teoricamente, nós também não seríamos respeitados. Mas a gente teve grandes seleções, 82, se não me engano. Isso. Nós tínhamos o brilho do futebol brasileiro. Então, quando a gente começava a decair, vinham gerações muito boas que nos davam muita esperança, que nos davam resultados e que nos traziam muita alegria. Aquela coisa do Ayrton Senna, entendeu? Trouxe muita alegria pro povo e o futebol trazia muita alegria. Tu esquecia que tu era mais um assalariado que tinha que trabalhar de segunda a segunda, o futebol era o teu escape. E o Brasil ele sempre precisa disso, a gente sempre precisa de escapes pro nosso estresse e tudo mais. Acho que vem daí. Eu acho que tu pontuou uma coisa que eu concordo muito, que é essa coisa de massa. E tá aí outro ponto que tá levando o futebol a mudar e talvez... Não é decair, mas ele tá mudando o público, porque futebol era a celebração dos povos, tipo, todos os povos, entendeu? Exatamente. Maracanã tinha geral que era R$2, R$1, até ser reformado há pouco tempo ali. Então essa parte eu acho muito importante, das massas. Só que eu acho que o esporte em si, coletivo ali e tudo mais, ele tem muita coisa que tem a característica do povo brasileiro. Que é aquela coisa do improviso, saca? Lembrando que a gente tá cagando regra aqui, tá? Tem muito livro sobre isso. Tipo, sim. Teoria esportiva, só que é o que a gente vê e viveu até agora. Até hoje, Então essa coisa da malandragem do brasileiro, no campo ela é muito bem efetiva. Representada, né? Só que é que tá, ela é uma malandragem, como é que eu posso te dizer? É uma malandragem técnica, que nem o samba. Cara, o samba é uma malandragem, só que o samba em si, tanto pra te tocar quanto pra te dançar, é super técnico. É pura técnica. Já a malandragem argentina, por exemplo, da catimba e tudo mais, é uma coisa mais de raça que eles têm, assim, de tipo... defender o clube, aquela coisa de competitividade. O brasileiro uniu a malandragem com técnica, e isso no futebol, que tu
pode improvisar uma jogada e tudo mais. Daí a gente teve, tipo, pessoas que inventaram jogadas. Exato, a gente teve muitos percursores no futebol. Isso. Eu acho que é por isso que deu tanto Tão certo. assim, sabe? E era tão bem representado. E depois tantas seleções se espelharam no Brasil ou aprenderam a jogar porque tinham que jogar contra o Brasil e tinham que se defender. Então, tipo, seleções viraram mais defensivas por jogar contra o Brasil e outras mais ofensivas por aprender a jogar como o Brasil. Com o Brasil. Por aí. Mas, trocando agora a próxima pergunta, que vai linkar com uma coisa que tu falou. Que tu falou que tinha gerações que trouxeram alegrias e se a peteca tava caindo, alguém ia lá e Botava pra cima. botava pra cima. E nem sempre era no futebol, né, cara? Exato. O Brasil, por ter técnica, essa técnica natural, vamos dizer assim, foi muito bom em muitos esportes. Uhum. Só que, infelizmente, a gente só teve acesso a esses esportes, ou foi começar a acompanhar, Muito tempo depois. quando alguém tava ganhando. Exatamente. A nossa síndrome de ter que... De só enxergar a pessoa quando ela chegar na glória. Que nem eu falei do Senna. Isso. O próprio jiu-jitsu, que tem a expressão jiu-jitsu brasileiro, essa coisa da malandragem. Foi um jeito que a gente inventou e se tornamos referência no mundo inteiro. E hoje é um esporte super popular. Mesma coisa o boxe, mesma... Cara, eu acho que meio que para aí, né? Na vela, por exemplo, quando mudou a do... Eu esqueci, Torben Grael. A gente, infelizmente, só começa a investir ou talvez olhar quando a gente se torna... Quando tem um atleta muito fora da curva, que inova, como vou repetir várias vezes o Senna hoje como exemplo, porque é um esporte individual onde ele reinventou muita coisa. E a gente começou a olhar para o automobilismo a partir desse ponto. O futebol é a mesma coisa. É que talvez também, concordo super, assim, só que talvez o futebol permaneça enquanto os outros esportes caíram no esquecimento porque as outras gerações não eram vitoriosas, que isso é um erro. Sim. Do público ser só... Mas acho que isso a mídia tem muito a ver também. Mas enfim, é porque o futebol ele é muito fácil de ser reproduzido, assim, saca? Tu junta umas meias, tu junta um papel, sim. enrola em durex, É. chuta nas havaianas, tu tem um gol, tá ligado? Eu digo de esporte coletivo, porque, por exemplo, assim, ó, luta eu só preciso de uma pessoa pra assinar a trocação. Ah, não, mas tu vai ter a moral Sim. do esquema. Mas de esporte coletivo, eu acho que o futebol ainda é o mais acessível de todos, assim, de todos. É muito fácil tu reunir uma galera e jogar um futebol na rua do que colocar vôlei, basquete, futebol americano, esses outros esportes coletivos. Eu também pensava muito sobre como ele é... De fácil É. reprodução. Isso, só que talvez isso já esteja no nosso imaginário. Pra nós, é. Isso, porque eu tava assistindo o Space Jam. Olha, vem comigo. Vem comigo. O próximo Project de cara vai ser Space Jam. Não, podia ser. Só podia ser? O início do Space Jam é o Michael Jordan criança, É. tá? Ele tá batendo bola. O pai dele vai ver ele bater bola. Ele tá batendo bola no terrão. E a cesta dele é uma cesta daquelas de feira, Uhum. que tu carrega fruta, É. sem fundo, num poste. Só jogada ali. Onde que tu viu isso aqui, tá ligado? Se vira, né? É a mesma coisa, tipo, eles falarem, é muito fácil, só ter um poste e eu botar uma cesta. Isso aí. Quantas goleiras de pedra a gente viu? Quantas a gente fez? Mas... Quantas vezes a gente subiu num poste pra botar É. uma cesta de fruta? Ah, mas a gente jogava com garrafa. Garrafa pet, jogava com latinha. Arremessa uma garrafa aí num poste pra ver o que vai acontecer. Americanos. Não, mas eu te entendo. Pode ser Entendeu? muito mais Como- uma visão... Como já tá Tão tão no nosso na DNA. cultura, que a gente não consegue porque a gente não... Na real, a gente não tem acesso aos outros esportes. Só tem quando ganha. Só tem quando ganha. E daí, eu acho importante, porque mesmo quem olha assim, tipo, e sai, tem gente que olha e fica. Tá. Só que é... E outra coisa, né, cara, o que prejudica muito, infelizmente a gente vai bater na tecla hoje de novo, e Várias de vezes, novo, é como é administrado no nosso país. Ah, não. Futebol é uma palhaçada. Inclusive, eu já tava lendo que... eu não sabia disso. A CBF, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Sim, Sabia? sim. Só que ano passado ela lucrou 647 milhões. E sem investimento, tipo... Exato, entendeu? E a gente tá falando de futebol, que é tipo em top 1, né? Isso, não, tem mais... O que eu quero dizer é que o país não retribui a nenhum outro esporte e nem mesmo futebol Nem mesmo futebol.
pra ter esse incentivo, sabe? Principalmente dos mais novos e tal. É por isso que a gente tá, tipo, passando esse manto de país do futebol, porque é o esporte que a gente mais ama, pratica e tudo mais, só que assim, ó, não é investido em categoria de base. Não é investido em... tanto assim, né? Por exemplo, na educação nas escolas. Não é investido em gênero. Futebol feminino, comparado ao futebol masculino, o futebol feminino Série A tem o mesmo prestígio que o futebol masculino Série D, entendeu? E tá em grande exceção agora, né? E tá em Talvez grande exceção. justamente pra ter um contraplano do que a gente tá perdendo. Só fazendo um outro PS, que esse ano, agora 2019, Ai. que a gente tá gravando, acabou o contrato da Rede Master Globo. Exato. Ainda bem. E a Série A do Brasileirão se dividiu em vários canais. A luva que eles pagavam pros clubes também foi paga de outro jeito, vai ser paga de outro jeito. E a Band fechou com as meninas, né? E agora tem aquele esquema que os clubes da Série A tem que ter um clube feminino. Gênio. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não deveria ser pela, entre aspas, pela dor, mas é um puto incentivo. Pela Comebol, que uma coisa na história que eles fizeram direito, né? A gente levar a final da Libertadores. Nem tomar no cu também. E sobre esses outros esportes que a gente tava falando que não tem incentivo, vale a pena a gente lembrar que a penúltima Copa do Mundo foi no Brasil, 2014, e a última, as Olimpíadas, foi no Brasil. Os dois maiores eventos de esporte mundial foram aqui. E tem essa coisa do legado olímpico e o legado da Copa, que a gente vê que não funcionou da mesma maneira que a gente achou que não ia funcionar, que nada funciona aqui. Entendeu? Exatamente. É bater nessa tecla de tiozão, mas infelizmente é real, tá ligado? É que não adianta se a gente não tocar nisso, a gente não vai estar tocando nos pontos importantes. Isso aí. E só esse negócio de investir na base, eu tinha pegado um dado, porque assim, ó, a geração de 2014 era a geração que em 2006, tava no Sub-15. Uhum. Daí eu fui olhar como é que era a seleção Sub-15, porque eu vejo muito jornalista esportivo reclamando que tem muito guri bom da Sub-15 que não sobe pro profissional, ou que se perde no meio do caminho. E eu tava lendo os destaques da final, que foi contra a Argentina, que o Brasil ganhou o Sub-15 de 2007. Tá. Eu vou falar os nomes se vocês conhecem, tá? O Coutinho, Neymar... Matheus, Felipe e Belchior. Ai, o Belchior tava jogando bola, então. Todos têm um Belchior. Cara, quem que são esses piá? Não, ok. E aí é que tá. Já que você tá falando nisso... nisso... Não tem continuidade nesse trabalho. Já que você tá falando nisso, ok. Erramos aí também. Sim. As categorias de base da CBF são péssimas. São péssimas. Tanto que a administração que entrou agora, essa é a prioridade. Só que quem que era o cara responsável, que era o Edu, já saiu. Já saiu. Ele vai sair agora no final da Copa América. Nossa, a gente tá muito mesa redonda da gaúcha, mas eu espero que vocês venham com nós. Tá tudo certo. E com nós que vai continuar assim. O que tá acontecendo no mundo que tá piorando a situação do Brasil? A Europa, uma vez, tinha uma lei que tinha tantos jogadores estrangeiros por time. Exato. Essa lei não existe mais. O Manchester City. É só lembrar aquela Internazionale do Mourinho, que foi campeã da UEFA, que é o maior título europeu, e depois ganhou o Mundial, com 2 italianos, sendo um time da Itália. Exatamente. No banco. 2 italianos no banco. Então, eles estão levando cada vez mais cedo os jovens daqui. Sim, hoje é... E aí, entra um pensamento que eu acho que vai ilustrar tudo o que tá acontecendo com o país agora, que tem que aceitar que o futebol não é mais nosso. Quem conta isso foi o Galvão, que o Arsène Wenger, um dos maiores técnicos de todos os tempos, que ficou, sei lá, 15 anos no Arsenal. Depois do fracasso do Brasil na Rússia, e que o Brasil vem fracassando... Aí que tá, o Brasil não vem fracassando, tipo, as seleções que tu falou de 80 e tudo mais. Sim, ele não consegue mais ganhar de times europeus na Copa. Na Copa, exatamente. Desde 2002 o Brasil não ganha no time europeu na Copa. Então é uma barreira, assim. Ele não tem competitividade com o time europeu, isso ponto. Aí. O que o Wenger falou pro Galvão? Que os meninos saem com 16, 17, 15 anos. 15 anos, 13 anos. A gente teve o caso agora do menino Vinícius do Grêmio, Júnior, o PP, que saiu antes de jogar pelo Grêmio. Sim. Foi pro Shakhtar. E eles vão ser criados, originados
E eles vão se tornar atletas do país pra onde eles forem. Eles não vão ser mais brasileiros. Com Sim. 15 anos, tu não é um jogador brasileiro. Sim. Tu é Sim. um promissor jogador. Tu é um jogador do teu bairro ali. Exatamente. Daí tu vai pra Turquia, tu vai pra Espanha, tu vai se tornar um promissor jogador espanhol, promissor jogador turco. Tu perde a... A brasilidade. Exatamente. Exata. Ah, tu foi genial agora. Foi genial nesse... Foi o Wenger. É, ele foi. Tu reproduziu com tamanha genialidade. Podia ter comprado essa... Podia ter comprado sem... Mas alguém ia ter. Não, mas é exatamente isso. E... É que assim, ó. Agora eu vou muito longe, mas... Vamos lá que a gente só tá em 20 minutos ainda. Não. Esse é o Boris, ele não joga nada. Ele não joga nada. Grana, né? Grana. Grana, né? Grana. Porque é aquilo, a gente, tipo... mas por que o guri saiu tão cedo? Mas daí você que trabalha... Trabalho aleatório, que você que coloca vidro, certo? Teu filho coloca vidro junto contigo. Ele tem 16 anos e te ajuda. Daí vem a... Sei lá... Vidroeuro... E vai pagar pro teu filho 20 mil euros pra ele colocar vidro lá na Turquia. Tu vai dizer que... Teu filho não vai dizer que não, nem tu, né? Infelizmente, a gente acaba perdendo por isso, tá? E não é uma questão de julgamento. Eu, se me convidasse pra ir na Europa fazer o que eu faço hoje aqui no Brasil, com certeza eu iria. Só que o futebol, ele mexe. O meu trabalho não mexe com paixão, ele não mexe com outras pessoas. Idolatria. E o futebol, ele mexe com tudo isso. Ele mexe com um sentimento muito maior. É por isso que é mais fácil da gente... Por isso que a gente tá fazendo um podcast sobre isso, né? Um episódio sobre isso. Só que quem vê isso é a gente... Que nem tu falou. Se tu fosse, tu ia igual. Sim. Imagina tu com 15 anos e a proposta não ia nem ser pra ti, ia ser pros teus pais. Exatamente. Quem ia fazer era o empresário que estaria lucrando mais que tu. Entendeu? Ponto, né? Ponto. Tu pegou uma lista interessante também, Jorge, dos esportes mais praticados no Brasil, pra gente dar uma passada assim nos outros esportes, e por que poderia ter mais variedade, por que tá acontecendo ali desde sempre que o futebol é tão diferente assim. É uma lista que me surpreendeu bastante. Eu vou dar os dados aqui rapidinho, porque... Vamos lá que a gente tem que falar de NBA ainda. O objetivo era esse, na verdade. Então tá, o futebol, com pessoas que se declaram praticantes ou amantes do esporte, esse dado é de agosto de 2018, tá? 30 milhões de pessoas. Eu vou pular pro quinto lugar, que é o futsal, que tem 10,7 milhões. Então, como tudo envolve futebol, nessa questão eu vou botar junto. Então, futebol, 40,7 milhões. Tá. Daí, em segundo lugar, vem o vôlei, porque também o vôlei brasileiro, ele é forte, e assim, ainda é forte, e o futebol podia pegar muito esse exemplo, assim, porque tanto a nossa liga de vôlei, quanto como funciona as categorias de base da seleção brasileira de vôlei, e isso foi estudado pela de futebol, é muito forte. É muito forte, Mas o campeonato de vôlei, as traças, assim, né? Não. Time fechando, condição de estádio, patrocínio, transmissão, nem se compara. Mas mesmo assim tem um trabalho de base, principalmente da nossa seleção. Cara, depois da seleção, da geração do Bernardinho ali, muita gente achou que nunca, desde da Prata em Atenas lá, não ia ver mais nada. As Prata, Ouro, nossa, devo estar falando bosta. Mas enfim, e a gente tem uma seleção... Tem o Alas, tem uns caras muito bons. Tem uns caras muito bons na nova geração. Tem uma seleção competitiva. Tanto feminina quanto masculina. Tanto feminina. E a feminina também é outra que, tipo, se renovou. Daí o tênis de mesa em terceiro lugar. E qual é a tese, Jorge? A minha tese é que, tipo assim, ó, os caras foram entrevistados, saindo do trampo, e eles lembraram que no intervalo do trampo tinha uma mesa de tênis lá. E eles ficam batendo bolinhas de tênis lá de mesa. E vários responderam, tipo, Fla-Flu, mas não é esporte. Daí, tipo... eu jogo Fla-Flu, putz. Não, mas... Quando a mesa tá quebrada, ou a gente perde a bolinha e a gente joga tênis de mesa. Os caras, não, beleza. Essa é a minha teoria. Ou uns caras, tipo, na zoeira, tênis de mesa. E a pessoa que... Mas se você jogar tênis de mesa, parabéns. Daí, em quarto lugar, natação, com 11 milhões. O vôlei com 15,3 milhões. Tênis com 12 milhões. Natação em quarto lugar com 11 milhões. A natação no quarto lugar já me surpreendeu. Também me surpreendeu. Porque é aquele esporte que é muito legal, muito, tipo, ele te traz muitos benefícios. O benefício e tal. Em geral. Só que a acessibilidade é muito complicada. Pelo menos pra nossa região aqui, pra tu ter acesso a uma piscina ou a ter aulas e praticar isso como esporte, né, vai muita grana. Não é um esporte acessível, mas me surpreendeu também.
Daí, em quinto lugar, o futsal, mas eu coloquei junto com o futebol, futsal 10,7. Em sexto lugar, o Demore também tem um comentário que é a capoeira. Não, é que pra mim capoeira não é esporte, é doutrina. Capoeira é uma dança. Pra mim é uma doutrina, tá ligado? Beleza. Mas beleza, 6 milhões. Depois cai bastante. Tem o skate com 2,7. Que nós somos um país muito forte no skate, muito. É. Tipo assim, sempre elite. Feminino e masculino. Exatamente. Depois, oitavo, surf, com 2,4 milhões. País costeiro ali, pá. A gente tem umas praias da hora. A gente tem umas praias da hora. E agora a gente tem a Brasil Storm. Tem uma geração que tá fazendo... Isso é novo, né, cara? Isso aí é que novo. tá. Isso é menos de 10 anos. Só que muito nego tomando onda e a gente cagando, né? Exatamente. Foi o que a gente falou antes. Tipo... Muito nego há muito tempo. Isso. Tentando também trazer pra ir a gente cagando. E a gente... Ó, dado curioso que eu vou trazer agora. Outra coisa. A gente teve o Medina, né? Acho que foi 2015, sei lá. 16, 15. É. Teve Medina. Logo depois teve outro brasileiro. E o Medina foi o primeiro da história. Primeiro da história. Cara, caíram tipo de investimento, né, cara? Tipo assim, um brasileiro no surf, vamos lá investir, tá ligado? Daí vai lá, a Oi, e daí grava propaganda com Medina, daí chama outro cara. O Gillette. E, cara, infelizmente, o dinheiro tá muito relacionado com o esporte. Por treinamento, por preparo. Sim, ainda mais surf, por suplementação, por viagem. Sim. Existe essa diferença nos clubes brasileiros por dinheiro, gente. E não é dinheiro assim, é porque ele tem mais dinheiro. É porque o dinheiro é aplicado, entendeu? Exatamente. Se existem gestões ruins, o time não rende. O Inter caiu por uma gestão péssima, entendeu? Então é isso que eu digo. Tipo, o Brasil não ganhou o primeiro título, aconteceu um investimento, certo que sim. Foi lá e já catou um outro título e na sequência o Medina ganhou agora. Ganhou agora de novo e a gente tem... Cara, tem tipo assim, tanto também no feminino, tipo cerca de 6 a 8 atletas top, assim. Pô, tem o Scooby lá que sempre foi foda. E daí tu acaba descobrindo esses caras que sempre estavam nas cabeças, só que não ganharam nada. E daí... E agora talvez tenha um pouco de investimento, mas é um cara que agora tem 35 anos, 40. Tipo os caras Jack Johnson e Donovan Frankenheider. Os caras querem só tocar o ukulele agora, eles não tem mais saúde pra... E outra que tá tirando o Kelly Slater, que tem, sei lá, 2.000 anos e é campeão sempre, o prazo de validade é muito curto, né, pra esse tipo de esporte. Na maioria dos esportes. Na maioria dos esportes, então... Enfim. Nono judô. Maravilhoso. Faz sentido pelo talento e pela escola de judô brasileira também. Que a gente é muito foda. E isso, sabe onde passa também? Colonização japonesa em São Paulo. Exatamente. Exatamente. Nosso judô é... e atleta... Bom, enfim. A gente vai fazer... Talvez o tênis de mesa passe por isso também. Verdade. Próximo. E em 10º lugar o atletismo, que é... Por que atletismo, gente? A gente ficou se perguntando, tipo, nossa... Arremesso de dardo? A gente conhece pouca gente que dá um mortal. Mas... Isso é ginástica. Artística. Não, mas tá no atletismo também. Não, ginástica não tá no atletismo. O atletismo tá tipo salto com vara. Tá, a gente conhece pouca gente que dá um salto com vara. Pouquíssima. A maior imagem eu conheço só. E ela nem me conhece. Enfim, cara, esse é o momento que a mesa redonda da gaúcha rachou. Não, já rachou. O correr conta como falam. atletismo. Então, provavelmente a pesquisa, o IBGE chegava e te pedia: qual o teu... Tu pratica esporte? Sim. O que tu faz? Eu corro. Tipo, o Renato é atletismo. Abraço, Renato. 10 quilômetros. Strava. Por isso que tá bombando. E o que tá faltando nessa lista, Jorge? Surpreendentemente, cara, tá faltando o nosso basquetão. Cara, o basquete, gente. Que também teve glórias, cara. Feminina e masculina. Pan-americano, a gente teve... Putz, né? Grandes técnicos, grandes, sabe, tipo, clubes. Cara, a NBA reconhece que é uma das primeiras gerações de seleção que incentivou o arremesso de 3 pontos, porque não era uma coisa comum. Hoje é uma coisa comum. É verdade. É a seleção do Oscar, do Pan-Americano. Que, cara, se não me engano, nesse dia arremessaram não sei quantas vezes de 13 e foi aí que eles conseguiram bater os americanos. Porque, isso aí. Por causa de tamanho, força física e técnica, eles não conseguiam penetrar no garrafão. E foi tipo assim, foi o primeiro choque do americano com quem jogava diferente. E hoje, basicamente, o basquete da NBA é cesta de 3 pontos. Curry, Harden, Durant, Thompson. E
A gente vai numa lista enorme aí de cara. Talvez o respiro final ali do basquete brasileiro... Final não. O respiro. Tá. O soro. O soro. Foi a NBB. Que Sim. até veio com essa proposta pra ter relação com a NBA, o nome ficar relacionado. Isso. Ter essa ligação direta, que é o Novo Basquete Brasil. Uhum. Novo Basquete Brasil tem um nome que eles tentaram fazer uma liga com uma associação e tudo mais, mais organizado. Uhum. Tava vendo agora, a NBB tem 10 anos, cara. Bah. Quantos clubes fecharam até aqui? Quantos títulos vocês aí escutando, ou nós mesmos que gostamos do esporte, lembramos? Uhum. E tá no, tipo, no inconsciente, na memória coletiva. recente. Coletiva. Tu entende? Tipo, existe interesse, daí tipo, eles vão lá e se matam pra ter um investimento, mas não tem o retorno, Mas cara. não tem retorno. É a mesma coisa de time, cara. É quem tu falou, tu lembra aqui do Sorocaba, do Flamengo, desses times grandes, assim, que estão sempre nas cabeças. Mogi. Mas, cara, se não me engano, são 30 times também, né? É aí que tá, fecha muito time. Claro. Nossa cidade, gente. A gente grava de Caxias do Sul, tá? Temos 2 casos aqui a ser avaliados. Primeiro, tínhamos o time de Caxias, da NBB, que ano passado chegou nas 8º, foi isso, né? Foi ano retrasado? Não foi ano passado? O ano passado é 2018? Foi no retrasado. Tá certo, 2017. 8º da NBB. E um time que não é nem de capital, tem todo uma... com pouco investimento. Perdeu pro Mogi, se não me engano, que foi o time que foi finalista depois. Dos maiores, tem hoje o Mogi. Natural, assim, tipo, perdeu jogando bem. Daí tu pensa, meu Deus, lotou o ginásio, tipo, deu uma movimentação na cidade, assim. No outro ano fechou. Tu vê, né, cara? No outro ano fechou. É inacreditável, cara. Teve o Bento Vôlei, que aconteceu a mesma coisa. E aqui em Caxias a gente tem a dupla Caju. Pra você que não conhece, nós temos o Juventude e o Caxias. Que, cara, principalmente o Ju é um clube de nome expoente, assim, tipo, teve a década de 90 muito importante. Só que, como eu falei antes, é grana. É grana. Clube é grana, esporte é grana. O Caxias quebrou basicamente junto com a Voges, né, cara? Que era um puto investidor. E... O que tá rolando agora no momento aqui na cidade, tá? Esses clubes, como eles são muito antigos e tem sócios muito antigos, eles estão sendo subsidiados por pessoas. Que tem empresas, na maioria das vezes. Exatamente. O Ju faz, tipo, janta de galeto pra reunir grana, entendeu? Um time de futebol que... Campeão brasileiro, sabe? Copa do Brasil tá jogando, É meio inacreditável, assim. Isso, outra vez, reflete a nossa realidade como brasileiro, saca? Que é vender o almoço pra poder jantar. Eu acho... Eu tenho uma... Pode ser idiota o que eu vou falar agora, talvez seja, mas eu acho o nosso campeonato brasileiro, os nossos... Tirando a Copa do Brasil, que tenta abranger um pouco mais, eu acho bem mal dividido. Porque é centro-sul, né? Que vai, sudeste... E sim, tem os times mais fortes, eles têm que estar o mérito de estar na Série A. Mas, cara, time do Nordeste, tem muito time pra lá. Claro que hoje a gente tem o Bahia representando aí e tudo mais. Não sei se o Vitória tá na primeira. Não, caiu ano passado. Aí, ó. Então, eu acho que devia ser mais parecido com a NBA, entendeu? É fácil falar. Mas, posso estar mas, falando... Mas, por incrível que pareça, o nosso campeonato brasileiro, ele tem caído de qualidade. Tem anos horríveis, anos menos piores. Talvez esse ano vai ser um ano menos pior. Eu acho que sim. Só que é o campeonato mais disputado do mundo. Eu acho com certeza mais competitivo. A gente ainda tem esse mérito. É o único que a gente tá segurando com uma mão só. Assim. De ser o mais competitivo. Porque em grandes países futebol é europeu hoje em dia, né? Inglaterra, Espanha, França, Itália. França, isso aí. São o quê? 3 times no máximo? 4, né? Mesma Inglaterra. Coisa. Portugal, Turquia, mesma coisa. Não daí passa chega a ser disso. 2 times, né? Às vezes não chega a ser... França não chega a ser... Hoje não chega a ser nem 2 times. Então, essa é um mérito que tá. Tipo assim, ó, tu pode pegar um time que tá a primeira vez na Série A, como a Chapecoense aconteceu, e esse time tá na sessão e acabar talvez campeão, talvez em quarto. Isso é muito foda do nosso campeonato. É muito foda. Por quê? O porquê eu ainda não sei. Nem sempre o nosso mais rico ganha. É aquilo que tu falou, é o coração na ponta da chuteira, a malandragem, o improviso.
Por mais que isso fazia jogo de péssima qualidade técnica, e como o brasileiro é apaixonado, tu sempre vai se surpreender, assim. Eu acho que esse é o link que a gente pode ter do nosso futebol, do nosso Campeonato Brasileiro, por exemplo, com a NBA. Que é um negócio surpreendente. Claro, a gente tem uma hegemonia aí de alguns anos, tem o Golden e tudo mais, mas playoff é uma coisa que tá sempre mudando, né, cara? Sim, Finais, muito surpreendente, né? Esse ano, então, bicho... É que o basquete ele tem muito mais espaço pra ser surpreendente, né? Eu acho que é essa... Mas o teu raciocínio foi muito bom. Só que a gente traz do suor, eles trazem da organização, do evento, do show. Que exatamente. A NBA é tipo um ano de Rock in Rio. Tem um show por dia, entendeu? Agora tu foi exatamente muito bem. Eu não entendo como o Brasil não usa o futebol como tipo a NFL é usado lá, não só final, ou como o próprio basquete, que um jogo de basquete é um show. É um show, tu vai ficar 48 minutos dentro de uma quadra, às vezes até mais, mas tu não vai ver só um jogo de basquete. Às vezes o jogo de basquete pode ser até coadjuvante, tem gente que não manja, vai lá só pra ver o show, ganhar camiseta. Agora a gente tem 10 minutos, talvez pouco tempo pra falar sobre isso, porque aí entra a cultura de novo. Aquela coisa de que o futebol é configura a nossa realidade brasileira, ou o Brasil configura o futebol, porque os Estados Unidos tá tentando levar o futebol pra lá. Sim, sim. Tem a MLS, que ela tá num limbo, porque eles não sabem se eles vão pro lado do show ou eles estão descobrindo essa torcida apaixonada. Esse tradicionalismo do futebol. Porque, infelizmente, é uma coisa ou outra. Na NBA, claro, existem fãs, existem grandes, tipo, torcedores, torcidas, mas torcem mais pelo show. Exatamente. O show é maior que o jogo. O futebol tem trazido pros americanos a paixão, que nem eles esperavam. Nem eles esperavam que tinham, exatamente. É um esporte é o maior esporte em ascensão nos Estados Unidos hoje é o futebol masculino. O feminino já é muito bem consagrado, assim. Lá o futebol feminino é muito respeitado. Mas aí que tá. Tu trocaria a paixão pelo show? Eu acho complexíssimo essa... Eu acho que depende muito do esporte. Aí que tá. Por exemplo, eu sou colorado, tá? Minha paixão pelo meu time, eu não trocaria. Mas, se eu quero que mais gente tenha acesso ao meu time e que o espetáculo seja maior e que as pessoas se interessem mais no estádio pra ajudar o meu time, não vejo problema nenhum em colocar o show, entendeu? Sim. Talvez perca um pouco do fanatismo, mas assim, dessa paixão. Mas essa paixão nos trazem coisas muito boas, mas trazem coisas horríveis, que é tipo a violência, a insegurança no estádio. Então, ela é muito boa, mas ela é muito ruim. Boa, era esse link que eu ia fazer agora. O contraponto. Talvez a gente tenha pouco tempo também. Mas eu acho que o esporte em geral, tá? Tô falando mais no público, talvez no praticante também, pela competitividade. Mas no público desperta o lado mais bonito, que é essa coisa da união, essa coisa da compaixão sem tu... Cara, tipo, abraçar alguém que tu não conhece no estádio, sabe? As homenagens, os cantos, tu pular, é o amor. Por que tu é tão feliz por uma conquista que não altera nada na tua vida? É louco, futebol é lindo. É lindo, mas tem a mesmo nível ou pior pras coisas ruins. Pras coisas ruins, de violência, de morte, enfim, de várias coisas, Eu tenho muito claro na minha cabeça que eu sempre gostei muito de futebol, de jornalismo esportivo, como eu te falei, de acompanhar. Tipo o Cris, assim, que ele era bom em análise e não era bom em jogar. Fui criado aqui em casa, outra coisa, né? A gente a gente tem essa divisão, que a gente nem chegou lá, né? A gente tá acabando aqui, mas enfim. Grenal. Isso. Tu teve o Inter, né? Por exemplo, teu pai, provavelmente, como sempre, aquela história de sempre. E eu tive o Grêmio. Quando eu comecei a raciocinar como torcedor, muita gente acho que não chega nessa fase. Ele só vira torcedor e não raciocina como torcedor. Não racionaliza o torcer. Isso, exatamente. Foi quando teve atos bem pontuais e grandes de racismo no Grêmio. Da torcida, até de jogadores, enfim. E aquilo não me descia, tá ligado? Tipo, eu sei que, tipo, não é a torcida que... Tipo, se for lá... Cara, não é meia dúzia não, tá? Não é meia dúzia de gato pingado. É tipo centenas de pessoas racistas. Não quer dizer que eu sou racista com a mesma camiseta. Okay. Mas eu não compro essa também.
Exatamente. É a mesma coisa que eu ir num lugar que só tem gente que eu não fecho, entendeu? Não fecha. Mas o que me afastou do futebol bastante, e principalmente de jogar, porque eu sempre gostei muito de jogar, é que, e no Brasil, né, a gente sempre tem jogo pra marcar, é que eu não jogo com quem eu não conheço. Tipo assim, vem aqui, vai jogar eu, os meus amigos da empresa. Eu não jogo, porque assim, qualquer coisa que vá envolver talvez um estresse, que eu vou pagar R$14 pra ficar 1 hora lá e ainda ter que levar um soco ou dar um soco em alguém. Pau no meu cu, né? Vou bater bola de basquete num canto aí sozinho, isolado, e eu vou me relaxar e me estressar bem menos, tá ligado? Então isso me afastou bastante. A violência em si, no futebol. Aí, quem tu falou, racismo, é o machismo, é a homofobia, tem muita coisa que o futebol poderia ser reeducado. A paixão é muito linda, mas o ódio é muito feio. Cara, a gente tem 4 minutos e tem tanta coisa pra falar ainda, tipo... Tem muita coisa. Nossa, tinha muita coisa mesmo de fazer o paralelo com a Argentina. Com os outros países. Com outros países. Como a gente percebe no cotidiano. Eu acho que tem muita gíria e muita linguagem, tipo... coloquial, assim, tipo, às vezes... É muito louco isso, é outra coisa que tem que parar pra perceber. Como as pessoas estão falando de futebol sem falar. Exatamente. Saca? Entendi. Saca? Falando na gíria. No modo como a gente se veste. Então, tipo assim... Exatamente. Enfim. 4 minutos, né? Será que vai dar uma parte 2? Será que tipo, a gente deixa pro público? O público. Que público o quê? A gente vai ver se rola uma parte 2. O assunto é muito bom. Passou correndo voando. Aqui. E eu espero que todo mundo consiga escutar esse programa. Eu acho que essa que é a moral. A gente não quer falar só pra quem gosta de esporte. É pra falar sobre o esporte, como ele tá presente na nossa vida, assim. Como sociedade, Sim, ou não. Querendo ou não. Você pode odiar o esporte. É isso aí. Mas ele tá muito presente em tudo que tu faz. E como ele tá mutável também, né? Agora a gente tem o videogame. Então, tipo... quem não era esportista tá virando acaba esportista. Se tornando. Tem categorias que não eram esporte, e agora é esporte olímpico. Exatamente. Então, é uma atividade que tá presente, querendo ou não, na vida de todo mundo. Não é mais nicho, né? Sendo maior ou menor. E às vezes ele passa despercebido. Então é sobre isso que a gente quer falar. Espero que mesmo que você aí que não curta muito futebol e afins, consiga tirar algo bom disso, né? Uma ideia que é pra perceber o cotidiano de um jeito diferente, assim, saca? Dá uma olhada ao redor e reflete, que tu vai ver que tá muito... Não só futebol, mas... Pra nós, muito mais futebol, mas o esporte tá, tipo, muito na tua vida. Muito mais do que tu imagina. E dita muita coisa. Muita coisa. E é um oferecimento do Drauzio esse programa aqui também. Pratiquem esporte. Pratiquem esporte, não fumem. Então tá, vamos encerrando aqui? Vamos encerrando aqui, você que nos ouviu até agora. Um beijo no seu coração. Continue nos ouvindo. Talvez vai ter uma parte 2. Talvez não. Fica aí, ó. Então tá, o Universo Reflexivo vai se despedindo e... Até mais e saudades do verão.